O som dos soluços cortou o silêncio da tarde como uma lâmina. Débora estava voltando do mercado, carregando sacolas pesadas numa mão e empurrando o carrinho com Luca, seu bebê de 6 meses, na outra, quando viu a cena que congelou seus passos. Um casal de idosos estava agarrado às grades de um portão de ferro, chorando. A mulher, com cabelos completamente brancos, presos num coque frouxo, tinha o rosto vermelho e inchado. O homem, curvado pelo peso dos anos, segurava a mão da esposa com uma força que parecia ser a única coisa impedindo-o de desabar ali mesmo. "Por favor, filho." A voz da senhora saía em pedaços. "A gente só quer conversar. Só ver você. Por favor." Do outro lado do portão, uma casa bonita, bem cuidada, com jardim aparado e 2 carros na garagem. As cortinas da sala estavam fechadas, mas Débora podia jurar que viu o tecido se mexer. Alguém estava lá dentro, observando, e não fazendo nada. "A gente não quer nada seu!" O idoso gritou, a voz quebrando de desespero. "A gente só quer nosso filho de volta, só isso!" Mas o portão continuou fechado. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Foi quando a idosa desabou no chão, os joelhos batendo no concreto quente da calçada, as mãos ainda agarradas nas grades como se fossem sua última esperança. Débora sentiu algo rasgar dentro do peito, uma dor antiga, conhecida, a dor de quem sabe o que é ser rejeitado por quem deveria amar você incondicionalmente. Naquele momento, ela não sabia que estava prestes a descobrir uma verdade devastadora sobre aquela família. Uma verdade que envolveria manipulação, mentiras e um plano cruel para separar pais de filho para sempre. E que sua decisão de ajudar aquele casal mudaria não apenas a vida deles, mas a dela também, de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Débora Almeida tinha apenas 25 anos, mas seus olhos carregavam cansaço de quem já tinha vivido muito mais. Mãe solteira, trabalhava como manicure num pequeno salão do bairro, fazia bolos por encomenda nos finais de semana e cuidava de Luca sozinha, desde o dia em que o pai do menino descobriu a gravidez e sumiu sem deixar rastro. Ela conhecia bem a dor da rejeição. Sua própria mãe a expulsou de casa quando descobriu que ela estava grávida aos 24 anos. "Você desonrou essa família", foram as últimas palavras que ouviu antes da porta bater na sua cara. Mas Débora aprendeu a sobreviver. Alugou um quartinho nos fundos de uma casa, guardava cada centavo e criava Luca com todo o amor que ela própria nunca recebeu. Naquela tarde de quinta-feira, quando viu aquele casal de idosos chorando na frente de um portão fechado, algo dentro dela se recusou a simplesmente passar direto. Porque ela sabia, com cada fibra do seu ser, o que era bater numa porta e não encontrar ninguém do outro lado. O que Débora não sabia é que Dona Neuza e seu Geraldo estavam sendo vítimas de uma manipulação cruel. Que o filho deles, Tiago, estava sendo forçado a escolher entre os pais que o criaram com tanto sacrifício e a esposa que havia colocado um ultimato: ou eles ou eu. E que por trás daquele portão trancado havia uma história de ganância, mentiras e um segredo que, quando revelado, abalaria tudo. Antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde são as pessoas que acompanham essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão agora, porque essa história vai mexer profundamente com seu coração. Débora colocou as sacolas no chão devagar, prendeu o freio do carrinho de Luca e se aproximou do casal. O sol da tarde batia forte e ela podia ver as roupas encharcadas e suor dos idosos, que provavelmente estavam ali há horas. "Com licença", ela disse, suave, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. "Os senhores estão bem?" Dona Neuza levantou o rosto. Seus olhos castanhos estavam tão inchados que mal conseguia abri-los direito. Ela devia ter uns 70 anos, talvez um pouco mais, mas havia uma dignidade nela mesmo em meio ao desespero. "Bem?", ela repetiu, a voz rouca de tanto chorar. "Como eu posso estar bem, filha? Meu filho não quer mais falar comigo." Seu Geraldo, apoiado na bengala que tremia em sua mão, limpou o rosto com um lenço já encharcado. "A gente só quer ver ele, só saber se está bem, mas ele
Ele finge que não está em casa. Débora olhou para a casa, grande, bonita, com todas as características de uma família bem-sucedida. E ali estavam os pais, do lado de fora, tratados como mendigos. Tem certeza que ele está aí dentro? Tem sim, Dona Neuza disse, apontando com o dedo trêmulo para a janela da sala. Eu vi a cortina mexer 3 vezes. Ele está lá, só não quer abrir. Há quanto tempo os senhores estão aqui? Desde meio-dia, seu Geraldo respondeu, olhando para o relógio velho no pulso. 3h30. A gente toca a campainha, grita, implora, nada. Ele não abre. Débora sentiu a raiva crescendo no peito. Como alguém podia fazer isso com os próprios pais? Posso perguntar, o que aconteceu? Por que ele não quer ver vocês? Os dois se entreolharam. Havia vergonha naquele olhar, mas também confusão genuína. A nora, Dona Neuza disse, cuspindo a palavra como se fosse veneno. A Vanessa. Ela colocou na cabeça do meu filho que a gente só quer o dinheiro dele. E não é verdade? Débora perguntou, direta. Não, seu Geraldo quase gritou, depois abaixou o tom, envergonhado. A gente nunca pediu nada para ele, nada. A gente tem nossa aposentadoria, nossa casinha simples, mas é nossa. A gente só quer ter nosso filho de volta. Dona Neuza começou a chorar novamente, as lágrimas escorrendo pelas rugas profundas do rosto. A gente criou ele com tanto amor. Eu trabalhava de faxineira, meu marido de pedreiro. A gente passou fome muitas vezes para ele não passar. Pagou escola particular, curso de inglês, tudo. Ele se formou em engenharia, arrumou um emprego bom, casou. E aí a Vanessa apareceu. Seu Geraldo continuou, amargo. No começo era tudo lindo. Ela era educada, sorria pra gente. Mas depois que casou, mudou. Começou a falar que a gente era pobre demais, que envergonhava ela na frente dos amigos dela. E meu filho, Dona Neuza soluçou, meu filho deixou ela falar assim da gente e não defendeu. Débora ajoelhou-se ao lado de Dona Neuza, colocando a mão no ombro trêmulo da senhora. A senhora quer sentar um pouco? Tem uma praça ali na esquina. Vem, vamos sair daqui. Não! Dona Neuza se agarrou ainda mais forte nas grades. Se eu sair, ele não vai saber que eu vim. Ele precisa saber que a gente tá aqui. Ele já sabe, Débora disse, gentil, mas firme. E se ele quisesse abrir, já teria aberto. Vem, os senhores precisam descansar, precisam beber água. A senhora tá vermelha demais, pode passar mal com esse sol. Seu Geraldo olhou para a esposa, depois para casa e finalmente assentiu. Ela tem razão, Neuza. Vem, vamos descansar um pouco. Com dificuldade, Dona Neuza soltou as grades. Suas mãos estavam marcadas pela pressão do ferro. Débora ajudou os dois a se levantarem, pegou suas sacolas com uma mão, empurrou o carrinho de Luca com a outra e os guiou até a praça. Havia alguns bancos à sombra de um ipê amarelo. Débora acomodou o casal, deixou Luca dormindo no carrinho ao lado e correu até uma padaria próxima. Voltou com 2 garrafas de água gelada e 2 pães de queijo ainda quentes. Tomem, comam alguma coisa. Dona Neuza pegou a água com mãos trêmulas e bebeu como se estivesse no deserto há dias. Seu Geraldo mordeu o pão, mas era como se tivesse esquecido o que era sentir fome. Ele mastigava mecanicamente, os olhos distantes. Obrigada, filha, Dona Neuza disse. Qual é seu nome? Débora. Débora, nome bonito. Ela olhou para Luca. Seu bebê? É, tem 6 meses. E o pai? Não tem, quer dizer, tem, mas não quis saber da gente. Dona Neuza assentiu, entendendo sem precisar de mais explicações. Você é nova ainda, vai conhecer alguém bom. Débora deu um sorriso triste. Não tô procurando ninguém. Eu e o Luca, a gente tá bem assim. Elas ficaram em silêncio por um momento. Luca acordou e começou a resmungar. Débora o pegou no colo, ninando. Posso? Dona Neuza estendeu os braços, hesitante. Débora olhou para ela, para aquela mulher destruída, que precisava tanto de algo para segurar, para amar, e entregou o bebê sem pensar 2 vezes. Dona Neuza segurou Luca como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lágrimas voltaram a escorrer, mas desta vez eram diferentes, mais suaves,
Ela embalava o bebê, cantarolando baixinho uma melodia antiga. Eu cantava isso pro meu Tiago, ela sussurrou, toda noite, antes dele dormir, até ele crescer e ficar com vergonha. Seu filho se chama Tiago? Débora perguntou. Tiago Henrique, meu único filho, minha vida inteira. E ele simplesmente parou de falar com os senhores? Foi gradual, seu Geraldo respondeu. Primeiro foram as visitas. Ele vinha todo domingo almoçar com a gente. Aí começou a faltar. Dizia que tinha trabalho, compromisso. Depois pararam as ligações. A gente ligava, ele não atendia. Mandava mensagem, ele respondia com uma palavra só, quando respondia. E quando a gente foi na casa dele pela primeira vez, Dona Neuza continuou, a Vanessa atendeu e disse na nossa cara que a gente não era mais bem-vindo, que a gente só aparecia quando queria alguma coisa. Mas vocês queriam alguma coisa? Débora perguntou. Queríamos ver nosso filho, Dona Neuza quase gritou, assustando Luca. Ela imediatamente voltou a ninar o bebê, se desculpando. A gente só queria ver ele, Débora, só isso. Mas ela convenceu ele que a gente é interesseiro, que tudo que a gente faz é por dinheiro. E o Tiago acredita nisso? Parece que sim, seu Geraldo disse, a voz carregada de mágoa. Parece que todo o sacrifício que a gente fez não vale nada. Parece que ele esqueceu quem trocou fralda dele, quem ficou acordado quando ele estava doente, quem trabalhou até os ossos para dar uma vida melhor para ele. Débora sentiu um nó na garganta. Ela olhou para Luca nos braços de Dona Neuza e pensou, será que um dia meu filho vai fazer isso comigo? Os senhores tentaram falar com ele sozinho, sem a Vanessa por perto? Como? Dona Neuza perguntou. Ela não deixa, controla o telefone dele, o WhatsApp. A gente mandou carta, ela jogou fora. A gente sabe porque uma vizinha contou. Ela tem tanto controle assim sobre ele? Tem, seu Geraldo disse, amargo. Meu filho virou um fantoche. Ela manda, ele obedece. Perdeu a espinha dorsal. Não fala assim do seu filho, Dona Neuza repreendeu, mas sem força, como se ela mesma pensasse a mesma coisa, mas não quisesse admitir. Débora olhou para a direção da casa, ainda visível da praça. As cortinas continuavam fechadas. E ela se perguntou, o que se passa na cabeça de um homem que deixa os próprios pais chorando do lado de fora da sua casa? Os senhores moram longe daqui? Do outro lado da cidade, seu Geraldo respondeu. A gente pegou 2 ônibus para chegar aqui. E vão voltar como? Já está quase 6 horas. Os dois se entreolharam, sem resposta. Era como se não tivessem pensado nisso. Como se a única coisa que importasse fosse chegar até o filho, e o resto não importasse. Vem, Débora disse, decidindo de repente. Eu vou com vocês na casa dele, vou tocar essa campainha e vou fazer ele abrir essa porta. Não, filha, Dona Neuza protestou. Você não precisa. Preciso sim, Débora interrompeu. Porque se eu não fizer nada, eu vou ficar pensando nisso a noite toda. Vou ficar imaginando vocês dois aí, sofrendo, e não vou conseguir dormir. Então vem, vamos acabar com isso agora. Ela pegou o Luca de volta, colocou no carrinho e começou a andar de volta para casa. Dona Neuza e seu Geraldo a seguiram, renovando uma esperança que mal se atreviam a sentir. Quando chegaram de volta ao portão, Débora não hesitou. Apertou a campainha com força. 1 vez, 2, 3, 4 vezes seguidas, sem parar. Seu Tiago, ela gritou, abre essa porta agora, abre! Seus pais estão aqui, passando mal de calor há horas. Abre essa porta ou eu chamo a polícia. Por um longo momento, nada. Então, finalmente, um som. Passos se aproximando. A porta da casa se abrindo. E quando Débora viu o homem que apareceu, seu coração quase parou. Porque aquele rosto, ela conhecia aquele rosto. Mas de onde? E por que a visão dele fez o mundo de Débora desabar? O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Tiago Henrique tinha uns 30 anos, alto, cabelos escuros penteados para o lado, rosto de quem não dormia bem há muito tempo. Olheiras profundas, barba por fazer, uma expressão de cansaço que ia além do físico. Mas não era isso que tinha feito Débora congelar. Era aquele formato de olhos, aquele nariz, aquela curva do queixo. Ela conhecia aquele rosto porque o via todo santo dia, no espelho,
em Luca, nela mesma. Vocês de novo? Tiago disse, cansado, sem nem olhar direito para os pais. Eu já falei que não quero. E então ele viu Débora e ficou pálido. Você? Ele sussurrou. Você me conhece? Débora perguntou, confusa, o coração disparado. Não, quer dizer, não sei. Você me parece... Ele balançou a cabeça como se tentasse limpar um pensamento confuso. O que vocês querem? Queremos falar com você, Dona Neuza disse, a voz embargada. Filho, por favor, só 5 minutos. Não posso, a Vanessa. A Vanessa não é sua dona, Débora explodiu, surpreendendo até a si mesma com a raiva na voz. São seus pais, eles te criaram, te amaram, e você vai deixar uma mulher decidir se você pode ou não falar com eles? Você não entende, mas havia algo quebrado na voz dele, como se ele estivesse repetindo palavras decoradas, não as próprias. Eles só querem dinheiro, sempre quiseram. Minha mulher abriu meus olhos para isso. Isso é mentira, seu Geraldo gritou. Mentira! A gente nunca pediu um centavo seu. Não precisam pedir. Vocês aparecem aqui, fazem essa cena para todo mundo ver. Querem me envergonhar, me fazer sentir culpado até eu dar dinheiro. Nós não queremos dinheiro, Dona Neuza estava quase gritando agora. Queremos você, queremos nosso filho de volta. Tiago fechou os olhos, a mão apertando a porta como se precisasse de apoio. Eu não posso, eu não... Tiago! Uma voz feminina cortou o ar, aguda, controlada, perigosa. Uma mulher apareceu atrás dele, loira, magra, roupas de marca, Vanessa. Tinha uns 28 anos, bonita de um jeito artificial, sobrancelhas perfeitas demais, unhas longas demais, e um olhar gelado que Débora reconheceu imediatamente. O olhar de quem está acostumada a conseguir o que quer. Amor, eu só... Eu já falei. Vanessa o interrompeu, empurrando de lado e ocupando o espaço da porta. Que essa gente não é mais bem-vinda aqui. Vocês, ela apontou para Dona Neuza e seu Geraldo, são uma vergonha. Ficam aqui, fazendo cena, incomodando os vizinhos. Eu vou chamar a polícia e registrar perturbação. Perturbação? Débora deu um passo à frente. Eles são os pais dele, têm todo o direito de vir aqui. Vanessa olhou de cima a baixo, o desprezo claro nos olhos. E você é quem? Outra pedinte que eles trouxeram? A mão de Débora fechou num punho. Ela nunca tinha batido em ninguém na vida, mas naquele momento teve vontade. Sou alguém que ainda tem coração, coisa que você claramente não tem. Coração não paga a conta, Vanessa retrucou. E esses dois aí, ela gesticulou vagamente na direção dos sogros, só sabem parasitar. Quer saber? Tiago, fecha a porta, agora. Vanessa, calma. Fecha a porta! E Tiago, como um homem derrotado, começou a fechar. Não! Dona Neuza se julgou contra o portão, as mãos tentando alcançar o filho através das grades. Filho, pelo amor de Deus! Eu sou sua mãe! Eu te carreguei 9 meses, te dei leite do meu peito, te criei! Isso não significa nada! Tiago parou, o rosto contraído em dor. Por um momento, Débora achou que ele ia ceder, que ele ia abrir a porta, abraçar a mãe, pedir perdão. Mas então, Vanessa colocou a mão no ombro dele. Um toque leve, mas que carregava ameaça. Você escolhe, ela disse, baixo, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Ou eu, ou eles. Porque eu não vou continuar nesse casamento se você insistir em manter contato com essa gente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Tiago olhou para a mulher, depois para os pais, depois para Débora, e algo no olhar dele. Desculpa, ele murmurou, eu não posso, e fechou a porta. O som da porta batendo foi como um tiro. Dona Neuza desabou, gritando, as mãos ainda esticadas para onde o filho estava. Seu Geraldo a segurou, mas ele mesmo estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Débora ficou ali, parada, segurando o carrinho de Luca, tentando processar o que tinha acabado de testemunhar. Aquilo não era normal. Aquilo não era apenas um filho que se afastou dos pais.
Havia algo mais, algo errado. A forma como Tiago olhava para Vanessa não era amor, era medo. Ela ajudou o casal a se levantar mais uma vez, levou-os de volta para a praça. Comprou mais água, tentou acalmá-los, mas não havia palavras para o tipo de dor que eles estavam sentindo. É isso, Dona Neuza dizia, repetindo como um mantra. Eu perdi meu filho, perdi. Não perdeu, Débora insistia, embora não tivesse certeza se acreditava nisso. Ele só está confuso, manipulado. Ele fez a escolha dele, seu Geraldo disse, a voz dura agora, tentando esconder a dor com raiva. Escolheu ela, então acabou, a gente não tem mais filho. Não fala assim, Dona Neuza implorou, não fala assim, Geraldo. É a verdade. E a gente precisa aceitar. Débora olhou para os dois, para aquele casal destruído, que havia dado tudo por um filho que agora os descartava, e sentiu algo quebrar dentro dela. Os senhores têm onde ficar hoje? Ela perguntou. A gente vai voltar para casa, seu Geraldo respondeu. São quase 7 horas. Vão chegar que horas? 9, talvez 10 da noite. Débora olhou para Luca, que precisava tomar banho, jantar, dormir. Olhou para as sacolas do mercado, com comida que já devia estar meio estragada por estar fora da geladeira há horas. Olhou para os 2 idosos, exaustos, quebrados. E tomou uma decisão. Venham comigo, ela disse. Hoje vocês dormem na minha casa. Não, filha, Dona Neuza protestou. A gente não pode abusar. Não estão abusando. Eu estou oferecendo. Os senhores não têm condição de viajar 2 horas de ônibus agora. Vem, minha casa é pequena, mas tem espaço para mais 2. Mas, sem mais, vamos. Ela não esperou resposta. Pegou as sacolas, o carrinho e começou a caminhar. Após uma hesitação, Dona Neuza e seu Geraldo a seguiram. O caminho até a casa de Débora levou 20 minutos a pé. Ela morava num quartinho nos fundos de uma casa maior, numa rua tranquila. Não era grande, tinha um quarto-sala, uma cozinha minúscula, um banheiro que mal cabia uma pessoa. Mas estava limpo, organizado e tinha o cheiro de bolo que ela havia feito na noite anterior. Entrem, ela disse, abrindo a porta. Fiquem à vontade. Dona Neuza entrou devagar, olhando ao redor. Havia roupas de bebê secando no varal improvisado, uma cama de solteiro num canto, um berço de madeira simples no outro. Poucos móveis, poucos pertences, mas havia algo ali que a casa do filho não tinha: calor. Senta aqui, Débora indicou a única cadeira confortável que tinha. Vou fazer um chá pra gente, e tem o bolo. Os senhores jantaram? Não, seu Geraldo admitiu. Então vou esquentar um pouco de comida. Não é muito, mas dá pro gasto. Enquanto Débora se movimentava pela cozinha, preparando chá, esquentando arroz e feijão que havia sobrado do almoço, fritando alguns ovos, Dona Neuza a observava. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de repente. Por que está ajudando a gente? Você nem nos conhece. Débora parou, a mão segurando a colher de pau. Ela pensou na resposta. Pensou em todas as vezes que ela mesma precisou de ajuda e não encontrou. Pensou na porta da sua mãe batendo na cara. Pensou em Luca e em como ela faria qualquer coisa para que ele nunca se sentisse sozinho. Porque alguém tinha que fazer, ela disse, simples, e eu estava lá. Mas você tem seu filho, seus problemas, não precisa carregar os nossos também. Talvez não precise, Débora concordou, mas eu quero. E havia verdade naquelas palavras. Algo dentro dela, talvez a menina abandonada que nunca teve ninguém, se recusava a deixar aquele casal sofrer sozinho. Eles jantaram em silêncio. Dona Neuza comeu pouco, empurrando a comida no prato. Seu Geraldo comeu mecanicamente, mas Débora via que ele não sentia o gosto de nada. Depois do jantar, ela improvisou uma cama no chão com cobertores para o casal. Deu a eles travesseiros limpos, deixou água ao lado. Qualquer coisa me chamem, ela disse. Eu tô aqui do lado. Obrigada, filha, Dona Neuza sussurrou. Deus te abençoe. Débora voltou para seu quarto, deitou com Luca na cama estreita, mas o sono não veio. Ela ficou olhando para o teto, pensando. Pensando em Tiago, em como ele parecia familiar, em como havia algo naquele rosto. E então, no meio da noite, a memória veio. Uma foto antiga que sua mãe tinha numa gaveta.
uma foto de um homem jovem que ela havia visto apenas uma vez, quando tinha uns 7 anos e estava fuçando nas coisas da mãe. Ela havia perguntado quem era, e sua mãe tinha arrancado a foto da mão dela, jogado de volta na gaveta e dito: ninguém, um erro do passado. Débora havia esquecido daquilo, ou tentado esquecer, mas agora, aquele formato de olhos, aquele nariz, aquele queixo. Tiago tinha o mesmo rosto do homem da foto. E se... Não, não podia ser, era loucura, era coincidência. Mas o coração dela batia forte e uma voz pequena dentro da sua cabeça sussurrava: e se não for? E se o filho que Dona Neuza estava desesperada para recuperar fosse, na verdade, o meio-irmão que Débora nunca soube que tinha? E o que isso significaria para todos eles? Débora não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto do quartinho, com Luca dormindo ao lado, enquanto sua mente girava sem parar. Precisava ter certeza, precisava saber se aquela sensação esmagadora de reconhecimento era real ou apenas sua imaginação criando conexões que não existiam. De manhã cedo, antes mesmo de Dona Neuza e seu Geraldo acordarem, ela pegou o celular e fez algo que não fazia há anos: ligou para a mãe. O telefone chamou 6 vezes. Débora estava prestes a desligar quando uma voz sonolenta e irritada atendeu. Alô? Mãe, sou eu. Um silêncio pesado. O que você quer? Nenhum como você está, nenhum como está meu neto, apenas frieza. Débora engoliu o nó na garganta. Preciso te perguntar uma coisa, sobre meu pai. Eu já te disse, você não tem pai, ele foi embora antes de você nascer. Mentira, eu sei que é mentira. Eu vi uma foto uma vez, quando eu era criança, um homem jovem, moreno. Você arrancou da minha mão e disse que era um erro do passado. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Não sei do que você está falando. Mãe, por favor, eu só preciso saber o nome dele. Por que, depois de 25 anos, por que isso importa agora? Porque... Débora respirou fundo. Porque eu acho que encontrei um meio-irmão. A mãe dela deu uma risada seca, sem humor. Você e sua imaginação, sempre foi dramática. Mãe! Débora elevou a voz, esquecendo por um momento que tinha pessoas dormindo na sala. Me dá o nome dele, só isso. Eu não vou atrás dele, não vou te incomodar mais, só me dá o nome. O silêncio se esticou tanto que Débora achou que a mãe tinha desligado. Geraldo. A voz finalmente disse: Geraldo Henrique Almeida. O chão desapareceu sob os pés de Débora. O sobrenome, repete o sobrenome. Almeida, Geraldo Henrique Almeida. Era um pedreiro. A gente teve um caso rápido. Eu engravidei e quando contei, ele sumiu. Desapareceu. Nunca mais vi. Satisfeita? Mas Débora mal estava ouvindo. Seu Geraldo, o idoso dormindo na sala, o pai de Tiago. Geraldo Henrique, Tiago Henrique, Débora Almeida. As peças se encaixavam de uma forma aterrorizante. Ele tinha uma esposa? Filhos? Débora perguntou, a voz tremendo. Não sei, não quis saber. Só sei que ele me enganou, me deixou grávida e sumiu. E você é o resultado disso. E por isso eu nunca consegui te olhar sem sentir raiva. A linha ficou muda. A mãe tinha desligado. Débora ficou segurando o celular, o corpo inteiro tremendo. Não podia ser o mesmo Geraldo. Mas tinha que ser. As probabilidades eram pequenas demais. O nome completo, a profissão, a idade certa. Seu Geraldo, o idoso que dormia na sala dela, que havia sido rejeitado pelo filho. Era o pai que ela nunca conheceu, o homem que a abandonou antes mesmo dela nascer. E Tiago era seu meio-irmão. Débora precisou se sentar antes que as pernas desabassem. Você já se inscreveu no canal? Porque essa história tá longe de terminar. Quando Dona Neuza e seu Geraldo acordaram, Débora já tinha preparado café, pão com manteiga, bolo. Ela servia tudo com mãos trêmulas, evitando olhar diretamente para o rosto de seu Geraldo.
Seu pai. Ele era seu pai. Você tá bem, filha? Dona Neuza perguntou, notando a palidez dela. Tô bem, Débora mentiu. Só pensando em vocês, no que aconteceu ontem. Seu Geraldo tomou um gole do café, os olhos distantes. A gente precisa aceitar. Meu filho fez a escolha dele, e a gente precisa deixar ele ir. Não, a palavra saiu antes que Débora pudesse pensar. Não pode desistir assim. E o que mais a gente pode fazer? Ele perguntou, cansado. A gente implorou, a gente chorou, nada adiantou. Porque vocês estão atacando errado, Débora disse, a mente trabalhando rápido. O problema não é o Tiago, é a Vanessa. Ela tem alguma coisa contra ele, algum controle. A gente precisa descobrir o quê? Como? Investigando, conversando com gente que conhece eles, descobrindo qual é o jogo dela. Dona Neuza olhou para Débora com uma mistura de esperança e desconfiança. Por que você está fazendo isso? Por que se importa tanto? Débora quase contou, quase disse, porque esse homem é meu pai, porque esse filho que vocês perderam é meu irmão. Mas não disse, ainda não, não até ter certeza absoluta. Porque ninguém merece o que vocês estão passando, ela disse, e era verdade também. E porque eu tenho um filho, e eu não quero que um dia ele faça comigo o que o Tiago está fazendo com vocês. Seu Geraldo a estudou por um longo momento. Você é uma boa pessoa, Débora. Seu filho tem sorte de ter você. A frase atingiu ela como um soco no estômago. Ele não fazia ideia, não fazia a menor ideia de que ela também era filha dele. Uma filha que ele abandonou sem nem saber que existia. Depois do café, Débora vestiu Luca, arrumou a bolsa e anunciou. Vamos voltar lá. Na casa do Tiago? Dona Neuza regalou os olhos. Filha, não adianta, ele não vai abrir. Não é para ele que a gente vai, é para os vizinhos. Alguém ali deve saber alguma coisa, deve ter visto alguma coisa. Vamos descobrir. E assim, os quatro saíram, Débora empurrando o carrinho de Luca, Dona Neuza e seu Geraldo ao lado, como uma família estranha e improvisada. Quando chegaram na rua da casa de Tiago, Débora começou a bater de porta em porta. Na primeira casa, uma senhora de uns 60 anos atendeu. Com licença, a senhora conhece o casal que mora ali? Débora apontou para a casa de Tiago. Conheço de vista. Por quê? Esses aqui são os pais do rapaz, e a gente está tentando entender por que ele cortou contato com eles. A senhora olhou para Dona Neuza e seu Geraldo, o rosto se enchendo de compaixão. Ah, os senhores são os pais dele. Eu já vi vocês aqui algumas vezes, chorando na frente do portão. Viu? Débora insistiu. A senhora sabe de alguma coisa? Algum motivo? A vizinha hesitou, olhou ao redor como se checando se alguém estava ouvindo. Olha, eu não gosto de fofoca, mas tem coisas estranhas ali. A mulher, a Vanessa, ela grita muito. Eu escuto da minha casa. Ela xinga ele, desmoraliza. E ele nunca responde, só fica quieto. Ela bate nele? Débora perguntou. Não sei, nunca vi marcas, mas violência não é só física, né? E mais alguém visita eles? Amigos, família dela? Não, ninguém. Ela é muito fechada e controladora. Uma vez eu cumprimentei o Tiago na rua e ela ficou brava. Disse que ele não devia ficar falando com vizinha, que eu era fofoqueira. Débora anotou mentalmente cada detalhe. Eles visitaram mais 3 casas, todas com histórias parecidas. Vanessa era descrita como controladora, agressiva, manipuladora. Tiago como um fantasma, sempre calado, sempre submisso. Na última casa, um jovem de uns 20 anos atendeu. Eles? Cara, aquele casamento é tenso. Uma vez eu vi ela jogar as chaves do carro dele no lixo porque ele chegou 10 minutos atrasado. Ele ficou lá, procurando no lixo, sem reclamar. É doentio. E ninguém faz nada? Débora perguntou, indignada. Fazer o quê? É a vida deles, a gente não pode se meter. Quando terminaram as visitas, Débora tinha um quadro claro. Vanessa tinha controle absoluto sobre Tiago. Era um relacionamento abusivo. E ela estava usando esse controle para isolá-lo de todos, incluindo dos pais. A gente precisa tirar ele dali, Débora disse. Como? Seu Geraldo perguntou. Ele é adulto, ele escolheu isso. Ele não escolheu, ele está preso, e a gente vai libertá-lo. Dona Neuza segurou a mão de Débora. Você tem algum plano? Débora pensou. Ela tinha um celular, acesso à internet e determinação. E ela tinha algo mais.
Uma verdade explosiva que, quando revelada, mudaria tudo. Tenho, ela disse, mas vai exigir coragem, dos senhores e minha. A gente tem, Dona Neuza disse, firme, a gente tem. E o plano que Débora estava prestes a colocar em ação era arriscado, ousado e poderia explodir na cara de todos eles. Mas era a única chance. Débora passou a noite inteira planejando. Dona Neuza e seu Geraldo haviam voltado para casa com a promessa de que ela entraria em contato assim que tivesse um plano concreto. Agora, sozinha com Luca dormindo ao lado, ela rascunhava ideias numa folha de papel. Precisava de provas. Provas de que Vanessa era abusiva. Provas de que ela estava manipulando Tiago. Porque sem provas era apenas palavra contra palavra. Ela pegou o celular e começou a pesquisar. Como identificar relacionamento abusivo? Sinais de violência psicológica. Como ajudar alguém em relacionamento tóxico? Quanto mais lia, mais tinha certeza. Tiago estava preso num ciclo de abuso psicológico, e Vanessa era expert nisso. Mas como provar? Foi quando ela teve uma ideia, arriscada, possivelmente ilegal, mas talvez fosse a única forma. Na manhã seguinte, ela ligou para Dona Neuza. Eu preciso que a senhora faça algo para mim, e o senhor também vai ter que participar. O que for preciso, Dona Neuza respondeu imediatamente. Os senhores vão voltar na casa do Tiago, mas dessa vez vão levar isso aqui. Débora mostrou seu celular velho. Ela tinha dois, um mais novo que usava no dia a dia e outro antigo que guardava como reserva. É um celular com gravador ativado. Eu vou deixar ele gravando, escondido na bolsa da senhora. Quando vocês forem lá, tentem fazer a Vanessa falar. Tentem tirar dela confissões, qualquer coisa que a gente possa usar contra ela. Isso não é ilegal? Seu Geraldo perguntou. É, Débora admitiu. Mas às vezes a gente precisa quebrar pequenas regras para fazer a coisa certa. Dona Neuza e seu Geraldo se entreolharam. Depois de um momento, ambos assentiram. Vamos fazer. 2 dias depois, numa quinta-feira de tarde, Dona Neuza e seu Geraldo estavam de volta em frente ao portão de Tiago. Dessa vez, Dona Neuza carregava uma bolsa de tecido onde o celular de Débora estava escondido, gravando tudo. Ela tocou a campainha. 1 vez, 2 vezes. Vanessa atendeu o interfone, a voz já irritada. Vocês de novo? Eu já falei que vão ser presos por perturbação. A gente só quer falar com nosso filho, Dona Neuza disse. Calma, só 5 minutos. Ele não quer falar com vocês, entenderam? Não quer. Então deixa ele dizer isso, seu Geraldo retrucou. Deixa ele vir aqui e dizer na nossa cara. Houve uma pausa. Depois, surpreendentemente, o portão eletrônico fez o som de destravar. Entrem, vamos terminar com isso de uma vez. Dona Neuza e seu Geraldo se entreolharam, surpresos. Não esperavam que ela realmente abrisse. Com passos hesitantes, entraram pelo portão. A casa por dentro era ainda mais bonita que por fora. Móveis caros, decoração impecável, tudo perfeito demais. Como um cenário, não uma casa de verdade. Vanessa os esperava na sala, de pé, braços cruzados. Tiago estava sentado no sofá, curvado, olhando para o chão. Filho, Dona Neuza se aproximou, estendendo as mãos. Não encosta nele, Vanessa ordenou, fria. Dona Neuza parou. Eu só quero abraçar meu filho. Seu filho é um homem adulto. Se ele quisesse seu abraço, ele pediria. Tiago, você quer abraçar sua mãe? Todos olharam para Tiago. Ele continuou olhando para o chão, os ombros tensos. Não, ele murmurou. Dona Neuza sentiu as lágrimas queimando, mas se forçou a manter a compostura. Precisava fazer Vanessa falar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou a Vanessa. Por que está separando um filho dos pais? Eu não estou separando ninguém. Eu estou protegendo meu marido de vocês. Protegendo de quê? De vocês sangrarem ele, de vocês usarem ele. Vocês acham que eu não sei? Vocês aparecem aqui e fazem draminha. Para quê? Para ele se sentir culpado e abrir a carteira. A gente nunca pediu dinheiro. Seu Geraldo explodiu. Não precisam pedir. É sempre a mesma coisa.
Ai, a geladeira quebrou. Ai, o remédio tá caro. Ai, a casa precisa de reforma. E o Tiago, coitado, sempre cede. Isso é mentira, Dona Neuza disse. A gente nunca falou nada disso. Não? Vanessa pegou o celular, mexeu rapidamente e mostrou a tela. Então, explica essas mensagens. Eram mensagens supostamente de Dona Neuza para Tiago, pedindo dinheiro emprestado, reclamando de contas, insinuando que precisava de ajuda. Mas Dona Neuza sabia que nunca tinha enviado aquelas mensagens. Isso não fui eu nunca escrevi isso. Vanessa sorriu, um sorriso frio, calculado. Claro que não. Agora que foram confrontados, negam tudo. Tiago, você tá vendo? Eles mentem até quando tem prova contra eles. Essas mensagens são falsas, seu Geraldo insistiu. Você forjou isso. Forjei? Vanessa riu. Tá me chamando de mentirosa? Na minha própria casa? Eu tô, ele gritou. Você é mentirosa, manipuladora. Você virou meu filho contra a gente. Eu salvei seu filho de vocês, Vanessa gritou de volta. Vocês parasitas, sanguessugas, só sabem sugar. Vocês não amam ele. Vocês amam o dinheiro dele. Mentira! Verdade. E sabe o quê? Tiago concorda comigo. Tiago, diz para eles. Tiago finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, fundos, e havia algo neles. Medo, vergonha, desespero. É verdade, ele disse, a voz sem vida. Vocês só querem meu dinheiro. Dona Neuza sentiu o mundo desabar. Filho, você não acredita nisso. Você não pode acreditar. Eu acredito. A Vanessa abriu meus olhos e eu quero que vocês saiam. Saiam e nunca mais voltem. Tiago, saiam! Seu Geraldo segurou a esposa, que estava prestes a desabar. Vamos, Neuza. A gente perdeu ele. Mas antes de sair, Dona Neuza olhou diretamente para Vanessa. Um dia a verdade vai aparecer. E quando aparecer, você vai pagar por tudo que está fazendo. Vanessa sorriu. A verdade já apareceu e ela está do meu lado. Quando Dona Neuza e seu Geraldo saíram, Vanessa fechou a porta com força. Virou-se para Tiago. Viu como eles são? Viu como tentaram me difamar? Dizer que eu forjei mensagens? Tiago não respondeu. Você fez bem em mandar eles embora. Você fez a coisa certa. Fiz, ele ecoou, sem convicção. E agora, Vanessa se aproximou, colocando a mão no queixo dele, forçando-o a olhar para ela. Você é só meu, entendeu? Entendi. Bom menino. E ela saiu da sala, deixando Tiago sozinho, olhando para as próprias mãos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Dona Neuza e seu Geraldo foram direto para a casa de Débora. Quando entraram, estavam destroçados. Ele disse, Dona Neuza mal conseguia falar, ele disse que a gente só quer o dinheiro dele. Eu sei, Débora a abraçou. Eu sei, mas ele não acredita nisso. Ele está sendo forçado a dizer. Como você sabe? Porque eu tenho isso aqui. Débora pegou o celular da bolsa de Dona Neuza e colocou para reproduzir. A gravação tinha capturado tudo. Enquanto ouviam, Débora ia parando em pontos específicos. Escuta aqui, quando ela mostra as mensagens. A dona ouviu o que ela disse? Explica essas mensagens, não explica suas mensagens. Ela mesma quase entregou que forjou. E aqui, ela pulou para outro trecho. Quando seu Geraldo grita que ela é mentirosa. Escuta a resposta dela. Ela não nega, ela desvia, tática clássica de manipulador. E essa parte, a mais importante, quando ela fala, você é só meu. Isso é controle, posse, ela está isolando ele de propósito. Seu Geraldo ouvia, a raiva crescendo no rosto. Essa mulher está destruindo meu filho. E a gente vai impedir, Débora disse, porque agora a gente tem provas e a gente vai usar isso. Como? Débora sorriu. Não era um sorriso feliz, era um sorriso determinado, quase perigoso. A gente vai expor ela,
publicamente. A gente vai fazer todo mundo ver quem ela realmente é. E aí, quando ela não tiver mais para onde correr, quando a máscara dela cair, aí seu filho vai ver a verdade. E o que Débora estava prestes a fazer levaria a uma confrontação pública que ninguém esperava. Mas será que isso libertaria Tiago ou apenas pioraria tudo? Débora passou os próximos 3 dias preparando tudo. Ela criou uma conta anônima nas redes sociais e começou a postar a história. Não os nomes, não as fotos, ainda, mas a história. Um filho manipulado pela esposa, pais idosos abandonados, um relacionamento tóxico. As pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a se indignar. Quando a história já tinha alguma atração, Débora deu o próximo passo. Ela postou a gravação. A voz de Vanessa, fria e cruel, dizendo que os pais eram parasitas e sanguessugas. A voz quebrada de Tiago sendo forçado a rejeitar os próprios pais. Fui, Tiago admitiu. E eu deixei. Eu sou fraco. Eu sempre fui. Não é fraqueza, Débora falou pela primeira vez. Todos se viraram para ela. É medo. E medo não é vergonha. Tiago olhou, realmente a vendo pela primeira vez. Você é a moça que estava aqui outro dia. Sou, Débora. Foi você que postou o áudio? Fui. Tiago ficou em silêncio por um momento. Obrigado, ele disse finalmente. Obrigado por me libertar. Eu não te libertei, Débora corrigiu. Você que vai ter que fazer isso. Eu só abri a porta. Eles entraram na casa, Tiago serviu café, água, biscoitos. As mãos dele tremiam enquanto servia. A Vanessa, ela saiu. Disse que vai ficar na casa da mãe por uns dias, que precisa de tempo para pensar. E você? Seu Geraldo perguntou. Você precisa de tempo para pensar? Tiago olhou para o pai. Eu preciso me divorciar. Mas eu tenho medo. Medo de quê? Dela. Do que ela pode fazer. Ela tem fotos, vídeos, coisas que ela pode usar contra mim. Ela sempre disse que se eu tentasse deixar ela, ia me destruir. Que tipo de coisas? Débora perguntou, direta. Tiago hesitou. Coisas constrangedoras, momentos íntimos, discussões onde eu perdi a cabeça e gritei, e ela filmou só a minha parte, fazendo parecer que eu sou violento. Isso é chantagem, Débora disse, e é crime. Mas vai ser a palavra dela contra mim, e ela é boa em manipular. Ela vai fazer parecer que eu sou o vilão. Então a gente precisa de provas que ela é manipuladora, Débora pensou em voz alta. A gente já tem o áudio. O que mais? Tem mensagens, Tiago disse. Mensagens que ela enviou para mim, ameaçando, dizendo que se eu falasse com meus pais, ia embora, dizendo que ia me deixar sem nada. Você ainda tem essas mensagens? Tenho. Ela me obrigava a apagar, mas eu sempre fazia backup secreto. Débora sentiu um sorriso crescer. Então mostra tudo. Tiago pegou o celular e começou a mostrar. Eram dezenas de mensagens, algumas sutis, outras explícitas, todas mostrando um padrão claro de controle, manipulação, ameaças. Isso é ouro, Débora disse. Com isso, ela não tem como negar, não tem como fingir que é vítima. Mas se eu usar isso, ela vai usar o que tem contra mim, Tiago argumentou. Deixa ela usar, Dona Neuza disse, firme. A gente vai te defender, a gente vai contar a verdade, e a verdade é que você foi vítima dela, não o contrário. Tiago olhou para a mãe, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Eu sinto tanto por tudo que eu fiz, por ter acreditado nela, por ter rejeitado vocês. Você estava doente, filho, seu Geraldo disse. Relacionamento abusivo é doença, e você está se curando agora. Escreve aí nos comentários, a verdade liberta. Vamos espalhar essa mensagem. Eles ficaram conversando por horas. Tiago contou tudo. Como Vanessa aos poucos foi isolando ele. Primeiro dos amigos, depois da família. Como ela controlava o dinheiro dele, monitorava o celular, decidia onde ele podia ir e com quem podia falar. Ela dizia que era por amor, Tiago disse. Que era ciúme. E eu acreditava porque eu nunca tive ninguém que se importasse tanto comigo antes. Eu confundi controle com amor. Muita gente confunde, Débora disse, suave. É mais comum do que você imagina. Tiago olhou para ela curioso. Você parece saber muito sobre isso. Eu li bastante, Débora mentiu.
A verdade é que ela conhecia gente que tinha passado por isso. Mas não era hora de contar suas próprias histórias. Quando já estava anoitecendo, Débora se levantou. Eu preciso ir. Luca está cansado, precisa do banho dele. Espera, Tiago disse. Eu não sei como te agradecer. Você salvou minha vida, literalmente. Você teria salvado sozinho, eventualmente. Não teria. Eu estava afundando e você me jogou um colete salva-vidas. Débora sorriu. Então agora aprende a nadar, porque colete não dura para sempre. Quando ela estava saindo, seu Geraldo a acompanhou até o portão. Débora, posso te perguntar uma coisa? Ela parou, o coração acelerando. Pode. Por que você fez tudo isso? Você nem nos conhece. Por que se arriscar tanto? Essa era a abertura. Esse era o momento de contar. De dizer, porque você é meu pai, porque esse é meu irmão. Mas quando ela abriu a boca, o que saiu foi, porque ninguém fez isso por mim quando eu precisei. E eu decidi que ia ser diferente, que eu ia ser a pessoa que eu precisava ter encontrado. Seu Geraldo a olhou por um longo momento. Depois assentiu. Você é especial, Débora. Seu filho tem muita sorte. E ele voltou para dentro, sem saber que estava falando com a própria filha, a filha que ele abandonou antes mesmo dela nascer. Mas Débora sabia que não poderia guardar esse segredo para sempre. E quando a verdade finalmente saísse, seria devastador para todos. A questão era, quando seria o momento certo? Nos dias seguintes, Tiago começou o processo de divórcio. Vanessa, como esperado, não aceitou bem. Ela contratou um advogado caro e começou a fazer exatamente o que havia ameaçado. Tentou destruir a reputação dele. Postou nas redes sociais que Tiago era violento, que a havia traído, que era mentalmente instável. Mostrou vídeos editados de discussões, fotos tiradas de contexto. Mas as pessoas não acreditaram, porque o áudio original ainda estava circulando. E as mensagens que Tiago havia compartilhado pintavam um quadro muito diferente. A opinião pública estava do lado dele, e Vanessa, acostumada a sempre vencer, não sabia como lidar com isso. Foi numa terça-feira à noite, 2 semanas depois do início do divórcio, que ela apareceu na casa de Débora. A batida na porta foi forte, agressiva. Débora, que estava dando banho em Luca, enrolou o bebê rapidamente numa toalha e foi atender. Quando abriu a porta e viu Vanessa ali, seu primeiro instinto foi fechar de volta. Mas Vanessa colocou o pé na porta. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim. Você destruiu minha vida. Você gravou ilegalmente. Você expôs coisas privadas. E agora eu vou fazer o mesmo com você. Débora sentiu o sangue gelar. Você não tem nada sobre mim? Não? Vanessa sorriu. Um sorriso de cobra. Eu investiguei você, Débora. Sei tudo. Sei que sua mãe te expulsou de casa. Sei que o pai da criança te abandonou. Sei que você mal consegue pagar aluguel. E sei, ela se aproximou, a voz baixa e venenosa, que você tem um interesse muito especial no meu ex-marido e nos sogros dele. Eu ajudei eles porque era o certo. Mentira. Você tem algum motivo. E eu vou descobrir qual é. Débora sentiu o pânico crescendo. E se Vanessa descobrisse a verdade? Que seu Geraldo era pai dela? Ela ia usar isso. Ia torcer a história. Ia fazer parecer que Débora se aproximou da família por interesse, por algum plano obscuro. Sai da minha casa, Débora disse firme. Já vou, mas fica sabendo. Eu vou te destruir, do jeito que você me destruiu. E quando terminar, você vai perder tudo, inclusive essa criança. Você não encosta no meu filho, Débora rosnou, puxando Luca mais para perto. Vanessa riu. Não preciso encostar. É só ligar para o conselho tutelar, falar que você não tem condições de criar ele, que vive em situação precária, que está envolvido em coisas questionáveis. E eles vão investigar. E vão tirar ele de você. Sai, agora! Tô indo. Mas lembra, eu avisei. E ela foi embora, deixando Débora tremendo na porta. Naquela noite, Débora não dormiu. Ficou olhando para Luca, com medo de que alguém viesse tirar ele dela, com medo de que Vanessa realmente cumprisse a ameaça. Na manhã seguinte, ela ligou para Dona Neuza e contou tudo.
Essa mulher é perigosa, Dona Neuza disse. Você precisa fazer um boletim de ocorrência, precisa registrar as ameaças. Vai adiantar? Vai criar um histórico, vai mostrar que ela tá te perseguindo. Vem, a gente vai com você. E assim, pela primeira vez na vida, Débora entrou numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Contou sobre as ameaças, sobre o assédio. A delegada que a atendeu foi séria, mas compassiva. Vou registrar tudo, mas preciso te avisar. Sem provas concretas de que ela vá fazer algo, a gente não pode fazer muita coisa. Fique atenta. Se ela aparecer de novo, se ela fizer qualquer coisa, você liga pra gente imediatamente. Não era o suficiente. Débora sabia disso, mas era melhor que nada. Quando saíram da delegacia, seu Geraldo estava esperando do lado de fora com Tiago. Os dois tinham vindo dar apoio. Você tá bem? Tiago perguntou. Tô, só cansada. Eu sinto muito por tudo isso. É minha culpa. Se eu nunca tivesse me casado com ela... Não é sua culpa, Débora o interrompeu. Você não escolheu ser abusado. Ninguém escolhe. Tiago olhou para ela com gratidão. E então, de repente, falou. Você pode me ensinar? Como você é tão forte? Como você consegue continuar mesmo quando tudo desaba? Débora deu uma risada sem humor. Eu não sou forte. Eu só continuo, porque não tem outra opção. Quando você tem um filho dependendo de você, você não pode desistir. Então você levanta, mesmo quando tudo dói, e continua. Você é forte sim, Tiago insistiu, e eu admiro isso. Houve um momento de silêncio. Então seu Geraldo disse, vamos almoçar juntos, os 4. Você, eu, Neuza e Tiago. Para comemorar que a gente tá junto de novo, e para agradecer você por tudo. Débora ia recusar, mas olhou para os 3, seu pai, sua sogra que não sabia que era sogra, seu meio-irmão que não sabia que era meio-irmão, e pensou, talvez seja a hora. Tá bom, ela disse, vamos. Foram a um restaurante simples, mas aconchegante. Pediram comida caseira, arroz, feijão, bife e salada. Conversaram sobre coisas banais, sobre a vida, sobre planos para o futuro. E então, no meio da sobremesa, Dona Neuza disse algo que fez o coração de Débora parar. Sabe, Débora, você me lembra tanto alguém. Não sei quem, mas tem alguma coisa em você, no seu jeito, nos seus olhos, que é familiar. Seu Geraldo olhou para Débora, e pela primeira vez realmente olhou. Estudou o rosto dela, o formato dos olhos, o nariz, o queixo. E Débora viu no rosto dele o momento exato em que a ficha caiu. O momento em que ele percebeu. Ele empalideceu, largou o garfo, abriu a boca, mas nenhum som saiu. Geraldo? Dona Neuza tocou o braço do marido. Você tá bem? Eu preciso de ar. Com licença. Ele se levantou e saiu do restaurante, tropeçando nas próprias pernas. Débora não pensou. Entregou Luca para Dona Neuza e correu atrás dele. Ela o encontrou do lado de fora, encostado na parede, a respiração acelerada. O senhor sabe, ela disse. Não era uma pergunta. Seu Geraldo a encarou, os olhos arregalados. Como? Você é a Débora Almeida? Sou. Filha da Márcia? Sou. Ele deslizou pela parede até sentar no chão, a cabeça nas mãos. Meu Deus, você é minha filha. Débora sentou-se ao lado dele. Sou. Eu não sabia, ele sussurrou. Eu juro que não sabia. A Márcia nunca me contou. Ela simplesmente sumiu. Eu procurei, tentei encontrar, mas ela tinha mudado de cidade, não atendia telefone. Eu pensei que ela tinha desistido de mim. Ela desistiu. De mim, não do senhor. Como assim? Ela disse que contou para o senhor, que o senhor não quis saber. Seu Geraldo balançou a cabeça violentamente. Mentira, ela nunca me contou nada. Se eu soubesse que tinha uma filha... Sua voz quebrou. Eu nunca teria deixado você sozinha. Débora queria acreditar. Deus, como ela queria acreditar. Mas era difícil. Difícil demais depois de uma vida inteira pensando que havia sido rejeitada. E agora? Ela perguntou. O que a gente faz? Seu Geraldo olhou para ela. Agora eu conheço minha filha. Se você deixar. Débora sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eu sempre quis um pai. E eu sempre quis ter conhecido você, ele disse, pegando a mão dela, sempre.
Eles ficaram ali, sentados no chão do lado de fora do restaurante, pai e filha, finalmente se encontrando depois de 25 anos. Mas lá dentro, Dona Neuza e Tiago esperavam, sem saber que a família havia acabado de crescer, e que quando soubessem, nada mais seria como antes. E a verdade que estava prestes a ser revelada abalaria aquela família até o núcleo. Mas será que os destruiria ou os tornaria mais fortes? Seu Geraldo e Débora ficaram do lado de fora do restaurante por quase meia hora. Conversaram, choraram, tentaram preencher os buracos de 25 anos em minutos. Como foi? Seu Geraldo perguntou. Crescer sem pai. Difícil, Débora respondeu honesta. Eu passava horas imaginando quem você era, inventava histórias. Às vezes você era um astronauta, às vezes um médico, sempre alguém importante que ia voltar para me buscar. E eu era um pedreiro, ele disse, amargo, pobre, sem estudo, nada do que você imaginava. Não importa o que o senhor era, importa que o senhor não estava lá. A frase doeu, Débora via isso no rosto dele, mas era verdade, e verdades doem. Se eu pudesse voltar no tempo, ele começou. Mas não pode, Débora o interrompeu, gentil, ninguém pode. Então, a gente trabalha com o que tem agora. E o que a gente tem? Débora pensou. Temos agora, e escolhas. A gente pode escolher começar de novo, ou pode escolher deixar o passado envenenar o futuro. Você é sábia demais para sua idade. Dor ensina rápido. Seu Geraldo segurou a mão dela com força. Eu quero conhecer você, conhecer meu neto, fazer parte da vida de vocês, se você deixar. Débora olhou para aquele homem, seu pai, e viu sinceridade, viu arrependimento, viu amor nascendo. Eu deixo, ela disse, mas tem uma condição. Qual? O senhor tem que contar para Dona Neuza e para o Tiago. Eles precisam saber. Seu Geraldo empalideceu. Agora? Não precisa ser agora, mas em breve, porque segredos destroem famílias, e a gente já teve destruição demais. Ele assentiu, mesmo sem estar pronto. Quando voltaram para dentro do restaurante, Dona Neuza estava preocupada. Tá tudo bem? Vocês ficaram tanto tempo lá fora? Tá tudo bem, seu Geraldo disse, mas a voz tremeu, só conversando. Dona Neuza olhou para Débora, depois para o marido. Ela sabia que algo tinha acontecido, mas não perguntou, apenas esperou. O resto do almoço foi tenso, conversas forçadas, silêncios desconfortáveis. Quando finalmente terminaram, Tiago ofereceu carona para Débora. No caminho, ele perguntou, aconteceu alguma coisa lá fora, entre você e meu pai? Débora hesitou. Aconteceu, mas não é minha história para contar, é dele. Tiago a olhou, curioso, mas não insistiu. Quando Débora chegou em casa, sentou com Luca no colo e pensou sobre tudo o que tinha acontecido. Em poucas semanas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Ela tinha encontrado um pai, um irmão, uma espécie de família, mas também tinha ganhado uma inimiga perigosa em Vanessa. E não sabia quanto tempo levaria até ela atacar de novo. 2 dias depois, seu Geraldo apareceu na casa de Débora, sozinho. Eu contei, ele disse assim que ela abriu a porta. Contou o quê? Pra Neuza. Sobre você, sobre a gente. Débora sentiu o estômago revirar. E como ela reagiu? Seu Geraldo entrou, sentou-se pesadamente na cadeira. Ela ficou em choque primeiro, não acreditou, achou que eu estava mentindo, que era impossível. Mas aí eu mostrei sua certidão de nascimento que você me deu. Mostrei as fotos antigas da sua mãe que eu ainda guardava. E aí ela percebeu que era verdade. E o que ela disse? Ela chorou, chorou muito. Disse que era muita coisa para processar, que ela precisava de tempo. Ela tá brava com o senhor? Tá, mas não por ter tido uma filha, por nunca ter contado, por ela ter ficado todos esses anos sem saber. Mas o senhor não sabia, eu sei, e eu expliquei isso. Mas para ela é traição de qualquer jeito, porque eu tive um caso, mesmo que tenha sido há 30 anos, antes de a gente ficar sério. Débora se sentiu culpada. Ela tinha destruído a paz daquela família sem querer. E o Tiago? O senhor contou para ele? Ainda não.
A Neuza disse que ela precisa processar primeiro antes de contar para o filho. Mas vai ter que ser logo, porque segredo assim não dura muito. Ele estava certo, e Débora sabia disso. Eu sinto muito, ela disse. Eu sinto muito por ter causado tudo isso. Você não causou nada, seu Geraldo segurou a mão dela. Você só existiu, e existir não é crime. As palavras atingiram Débora profundamente. Existir não é crime. Era algo que ela precisava ouvir há muito tempo. O senhor vai ficar bem? Ela perguntou. Vou. A Neuza é brava, mas é justa. Ela vai entender. E vai aceitar você, eu tenho certeza. E se não aceitar? Aí eu vou ter que escolher, ele disse, simples. E eu já perdi 25 anos da sua vida. Não vou perder mais. Débora sentiu as lágrimas queimando. O senhor não precisa fazer isso, não precisa escolher. Mas eu quero, ele insistiu. Você é minha filha, e eu vou estar na sua vida não importa o que custe. Era a primeira vez na vida que Débora se sentia escolhida. Escolhida de verdade. E a sensação era avassaladora. Uma semana depois, seu Geraldo ligou pedindo para Débora ir até a casa dele. Disse que Dona Neuza queria conversar. Débora foi com o coração na garganta. Levou Luca, porque não tinha com quem deixar, e pegou 2 ônibus até a casa do casal. Era uma casa simples, num bairro popular. 2 quartos, sala pequena, quintal com roupas secando no varal. Mas era limpa, organizada, cheia de fotos de Tiago em várias idades. Dona Neuza abriu a porta. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado por dias. Mas havia algo neles. Curiosidade? Aceitação? Entra, ela disse. Débora entrou, segurando Luca contra o peito como um escudo. Elas se sentaram na pequena sala. Seu Geraldo ficou de pé, nervoso, como se esperasse ter que intervir a qualquer momento. Então, Dona Neuza começou, você é filha do Geraldo. Sou, Débora confirmou. E você sabia disso quando nos ajudou? Não, eu descobri depois, por acaso. Como? Débora contou. Sobre a semelhança, sobre a ligação para a mãe, sobre a confirmação devastadora. Dona Neuza ouviu tudo em silêncio. Quando Débora terminou, ela suspirou. Isso explica muita coisa. Como assim? Porque você se importou tanto, porque você se arriscou por a gente. Não foi só bondade, foi conexão, sangue reconhecendo sangue, mesmo sem saber. Talvez, Débora admitiu. Mas eu teria ajudado de qualquer jeito, sangue ou não. Dona Neuza estudou o rosto dela. Você se parece com ele, tem os mesmos olhos, o mesmo jeito de franzir a testa quando está pensando. Desculpa por ter causado tudo isso. Você não causou nada, Dona Neuza ecoou as palavras do marido. A vida causou, e a gente só está lidando com as consequências. A senhora aceita que eu faça parte da família? Dona Neuza não respondeu imediatamente. Ela olhou para Luca, dormindo tranquilo nos braços de Débora. Posso pegar ele? Débora hesitou apenas 1 segundo antes de entregar o bebê. Dona Neuza segurou Luca com cuidado, o rosto suavizando. Esse menino tem a cara do Geraldo também, tem o nariz dele. Tem, Débora concordou. Ele é meu neto, Dona Neuza disse, como se estivesse se convencendo. Mesmo que não seja de sangue, ele é meu neto, porque você é filha do Geraldo, e o Geraldo é meu marido. A senhora... Eu sei que não preciso, Dona Neuza interrompeu, mas eu quero, porque a vida já tirou muito de mim. Tirou minha família por um tempo, quase tirou meu filho, e eu não vou deixar o orgulho tirar você também. Débora sentiu as lágrimas escorrendo livremente agora. Obrigada. Não me agradeça ainda, Dona Neuza disse, mas havia um pequeno sorriso. Você ainda tem que conhecer o resto da família, e eles não são fáceis. Eu não preciso conhecer ninguém, só queria... Você vai conhecer, Dona Neuza insistiu, porque você é família agora, e família a gente não esconde. Seu Geraldo, que havia ficado em silêncio esse tempo todo, finalmente falou, a voz embargada. Obrigado, Neuza. Obrigado por aceitar ela. Não estou fazendo por você, Dona Neuza respondeu sem maldade. Estou fazendo por ela, porque ela merece. E porque
Ela olhou para Débora, porque no fundo eu sempre quis ter uma filha. E naquele momento, Débora finalmente entendeu o que significava pertencer. Não era sobre sangue, era sobre escolha, sobre pessoas decidindo ficar, mesmo quando é difícil. E aquela família, quebrada e remendada, havia escolhido ela. A paz durou exatamente 10 dias. 10 dias de Débora visitando a casa de seu Geraldo e Dona Neuza. 10 dias de Tiago lentamente sendo introduzido à verdade, que tinha uma meia-irmã. 10 dias de algo parecido com felicidade. E então, Vanessa atacou. Débora estava voltando do mercado quando viu o carro estacionado em frente à sua casa. Um carro do conselho tutelar. Seu coração gelou. Ela correu, com Luca no carrinho, as sacolas batendo nas pernas. Quando chegou, uma assistente social estava batendo na porta. "Posso ajudar?" Débora perguntou, sem fôlego. A assistente social se virou. Era uma mulher de uns 40 anos, expressão séria, prancheta na mão. "Débora Almeida? Sou eu. Recebemos uma denúncia anônima sobre condições inadequadas de moradia e cuidados com uma criança neste endereço. Preciso fazer uma vistoria." Débora sentiu o mundo desabar. Uma denúncia? De quem? Anônima, como eu disse. "Posso entrar?" Débora não tinha escolha. Abriu a porta, rezando para que tudo estivesse em ordem. A assistente social entrou e começou a inspecionar. Olhou a geladeira. Tinha comida, graças a Deus. Olhou o berço de Luca, simples, mas seguro. Olhou o banheiro, pequeno, mas limpo. Olhou cada canto do minúsculo apartamento. "A senhora mora sozinha?" "Moro, eu e meu filho." "Trabalha?" "Sou manicure. Trabalho num salão durante a semana e faço bolos sob encomenda." "Renda?" "Uns 1.200 por mês." A assistente social anotou tudo. "E o pai da criança?" "Não tem contato. Abandonou quando descobriu a gravidez." Mais anotações. "A senhora tem rede de apoio? Família? Amigos?" Débora pensou em seu Geraldo, em Dona Neuza, em Tiago. Mas seria apropriado mencionar uma família que ela só conhecia há semanas? "Tenho", ela disse, decidindo arriscar. "Meu pai e minha madrasta moram perto, me ajudam quando preciso." Isso não era tecnicamente mentira, mesmo que fosse uma verdade muito recente. A assistente social passou mais meia hora inspecionando, fazendo perguntas, anotando. Finalmente, ela guardou a prancheta. "Por enquanto, não vejo negligência ou condições inadequadas, mas vou abrir um relatório de acompanhamento. Vou voltar em um mês para a nova vistoria." "Eu não fiz nada de errado", Débora disse a voz tremendo. "Eu sei, mas quando tem denúncia, a gente é obrigado a investigar. É o protocolo." Quando a assistente social foi embora, Débora desabou. Sentou no chão e chorou. Vanessa tinha cumprido a ameaça. Tinha realmente chamado o conselho tutelar. E mesmo que por enquanto nada tivesse dado em nada, Débora sabia. Isso era só o começo. Ela ligou para seu Geraldo, contou tudo. Ele e Dona Neuza apareceram em menos de uma hora. "Essa mulher é demônio", Dona Neuza disse furiosa. "Como ela pode fazer isso?" "Porque ela pode", Débora respondeu sem energia. "Porque ela sabe que eu não tenho como me defender. Não tenho advogado, não tenho dinheiro, não tenho nada." "Tem sim", seu Geraldo disse, firme. "Tem a gente, e a gente vai lutar." "Como?" "Provando que ela está te perseguindo. A gente já tem o boletim de ocorrência. Agora a gente precisa de mais. Precisa provar que essa denúncia foi maliciosa." "Como a gente prova isso?" "Tiago", Dona Neuza disse de repente. "Tiago pode ajudar." Ele era casado com ela. Ele sabe das coisas que ela é capaz de fazer. Débora balançou a cabeça. "Não, não quero envolver ele nisso. Ele já passou por coisa demais." "Mas ele é a melhor testemunha que a gente tem", seu Geraldo argumentou. "E ele vai querer ajudar. Você é irmã dele agora." Débora não tinha certeza, mas também não tinha muitas opções. Quando Tiago soube, ficou furioso. "Ela fez o quê?" "Denunciou a Débora com o conselho tutelar", Dona Neuza repetiu, tentando fazer eles tirarem o Luca dela. Tiago começou a andar de um lado para o outro, a raiva clara no rosto.
Isso não vai ficar assim. Eu vou processar ela. Vou... Tiago, Débora o interrompeu. Você não precisa fazer nada. Sério, eu não quero te envolver mais. Você é minha irmã, ele disse, parando de andar e a encarando. Irmã. E ninguém mexe com minha família. Ninguém. Era a primeira vez que ele a chamava de irmã em voz alta, e o impacto dessas palavras foi enorme. O que você pode fazer? Débora perguntou. Posso testemunhar, posso contar sobre o comportamento dela, sobre como ela é vingativa, manipuladora. Posso mostrar as mensagens dela me ameaçando quando eu pedi o divórcio. Isso prova um padrão de comportamento. Mas isso vai complicar o divórcio de vocês. Que complique, Tiago disse determinado. Eu não vou deixar ela destruir você também. E assim, Tiago se tornou a arma secreta de Débora. Ele juntou todas as provas que tinha contra Vanessa, mensagens, e-mails, áudios, tudo que mostrava o padrão de abuso, manipulação e vingança. Eles procuraram um advogado pro bono, que concordou em pegar o caso. Era um jovem recém-formado, idealista, que acreditava que Débora tinha sido vítima de perseguição. A gente vai provar que a denúncia foi maliciosa, ele disse. E quando provar, a gente vai entrar com uma ação contra ela, por danos morais. Débora mal conseguia acreditar. Ela, que nunca teve ninguém, agora tinha um exército de pessoas lutando por ela. Mas Vanessa não estava parada. Uma semana depois, outra denúncia, dessa vez para a polícia, dizendo que Débora estava ameaçando ela. É mentira, Débora gritou quando a chamaram para depor. Eu nem tive contato com ela. A gente sabe, o delegado disse, cansado, mas a gente é obrigado a investigar. Olha, entre você e eu, essa mulher está fazendo denúncias falsas, e isso é crime. Então continua juntando provas, porque quando tiver o suficiente, a gente vai prender ela por denunciação caluniosa. Era pouco, mas era alguma coisa. O cerco estava se fechando em Vanessa, e ela sabia disso. Por isso, escalou ainda mais. Criou perfis falsos nas redes sociais se passando por Débora, postou coisas horríveis, ofensas, ameaças, conteúdo impróprio, tudo para destruir a reputação de Débora. Mas as pessoas que conheciam Débora não acreditaram, e aos poucos começaram a descobrir que os perfis eram falsos. Cada ação de Vanessa a cavava mais fundo, cada mentira desmoronava. Cada tentativa de destruir Débora apenas fortalecia o caso contra ela. Até que, finalmente, o advogado ligou. Temos provas suficientes, vamos entrar com a ação. Assédio moral, perseguição, denunciação caluniosa. Tudo. E vai dar em alguma coisa? Vai. Ela vai ter que pagar multa pesada e pode até pegar prisão, dependendo do juiz. Débora deveria estar feliz, mas tudo o que sentia era cansaço. Quando isso vai acabar? Em breve, o advogado prometeu. Muito em breve. E ele estava certo, porque o universo às vezes tem um senso de justiça peculiar. 2 semanas depois, Vanessa foi pega em flagrante criando mais um perfil falso. Alguém que ela havia ofendido online rastreou o IP, descobriu que era ela e denunciou para a polícia. Ela foi presa. Não por muito tempo. Saiu pagando fiança. Mas foi o suficiente para quebrar a aura de invencibilidade dela. E quando o caso foi para julgamento, com Tiago testemunhando contra ela, com todas as provas empilhadas, o juiz foi claro. A senhora conduziu uma campanha sistemática de assédio contra a vítima. Usou denúncias falsas, difamação online, tentativas de destruir a reputação dela. Isso é crime grave. Sentencio a senhora a 2 anos de prisão, convertidos em prestação de serviços comunitários e multa de R$50 mil. Além disso, fica proibida de se aproximar ou ter qualquer contato com a vítima pelo prazo de 5 anos. Vanessa tentou apelar, argumentar, chorar, mas não adiantou. Ela havia perdido. Completamente. E Débora? Débora finalmente podia respirar. Mas a batalha contra Vanessa não foi a única coisa que mudou a vida de Débora, porque o que viria a seguir era ainda mais poderoso. Com Vanessa fora do caminho, a vida começou a se acalmar. Débora podia finalmente relaxar. Não tinha mais medo de olhar pela janela e ver alguém a observando. Não tinha mais medo de atender o telefone.
E pela primeira vez na vida, ela tinha uma família. Seu Geraldo aparecia quase todo dia, às vezes só para tomar um café, às vezes para consertar alguma coisa que tinha quebrado no apartamento, às vezes só para segurar Luca e conversar sobre nada. Eu perdi tanto tempo, ele dizia sempre, tanto tempo que eu podia ter passado com você. A gente não pode mudar o passado, Débora sempre respondia, só pode construir o futuro. Dona Neuza era diferente, mais reservada, mais cuidadosa. Mas aos poucos ela foi se abrindo. Trazia comida, roupas que tinha guardado de quando Tiago era bebê, conselhos de mãe que Débora nunca tinha recebido. Quando ele ficar mais velho, Dona Neuza dizia, segurando Luca, você vai ver, tem horas que você vai querer arrancar os cabelos, mas tem outras horas que seu coração vai parecer que vai explodir de tanto amor. Já sinto isso, Débora admitia, todo dia. E Tiago? Tiago foi a surpresa maior. Ele se tornou o irmão mais velho que Débora nunca soube que precisava. Protetor, carinhoso, sempre disposto a ajudar. Você precisa de alguma coisa? Era sempre a primeira pergunta dele. Não, tô bem, Débora sempre respondia. Você sempre diz isso, mas eu sei quando você tá mentindo. Então me fala, do que você precisa? E era assim que ele descobria, que a geladeira estava vazia, que o aluguel estava atrasado, que Luca precisava de remédio e ela não tinha dinheiro. E ele ajudava, sem fazer alarde, sem fazer Débora se sentir pequena, apenas ajudava. Você não precisa fazer isso, ela dizia. Eu sei, mas eu quero, porque é o que irmãos fazem. Um dia, 3 meses depois de Vanessa ser condenada, Tiago apareceu com uma proposta. Eu comprei um apartamento novo, maior, 2 quartos, e eu estava pensando, você não quer morar comigo? Dividir as despesas, as responsabilidades, seria bom para você, para mim, para o Luca. Débora ficou sem palavras. Tiago, eu não posso aceitar isso, é demais. Por que é demais? A gente é família, família cuida um do outro. Mas, sem mais, pensa, é um apartamento melhor que esse, num bairro mais seguro, mais espaço para o Luca crescer. E você não vai estar sozinha, a gente se ajuda. Débora quis dizer não, quis dizer que estava acostumada a se virar sozinha, que não precisava de ajuda. Mas a verdade é que ela estava cansada de estar sozinha, cansada de lutar todo dia. E a ideia de ter alguém ali, alguém para dividir o peso. Tá bom, ela disse, mas eu pago metade de tudo, metade do aluguel, metade das contas. Fechado. E assim, pela primeira vez na vida, Débora teve um lar de verdade. Não apenas um lugar para dormir, mas um lar. O apartamento novo era num prédio simples, mas bem cuidado. Tinha 2 quartos, sala, cozinha americana, um banheiro, uma varanda pequena onde dava para sentar e ver o pôr do sol. Tiago deu o quarto maior para ela e Luca, ficou com o menor. Compraram móveis juntos, nada caro, tudo dentro do orçamento, mas era deles. E aos poucos, aquela casa foi virando um lar. Domingo virou dia de almoço em família. Seu Geraldo e Dona Neuza apareciam com comida, e todos comiam juntos na mesa pequena da cozinha, conversando, rindo, criando memórias. Eu nunca pensei que ia ter isso, Débora disse num desses domingos. Ter o quê? Dona Neuza perguntou. Isso, família, pessoas que se importam, que aparecem, que ficam. Dona Neuza segurou a mão dela. Pois acostuma, porque a gente não vai a lugar nenhum. E ela manteve a palavra. Quando Luca fez 1 ano, eles fizeram uma festa, pequena, simples, no apartamento, mas tinha bolo, balões e todas as pessoas que Débora amava. Ela olhou ao redor, seu pai brincando com Luca, sua madrasta arrumando a mesa, seu irmão tirando fotos, e ela, no meio disso tudo, finalmente pertencendo. Você merece isso, Tiago disse, aparecendo ao lado dela. Merece toda essa felicidade. Eu não sei se mereço, mas tô grata. Você merece, ele insistiu. Você salvou nossa família, salvou a mim. Você merece tudo de bom. Débora sorriu, as lágrimas brilhando nos olhos. A gente salvou um ao outro. Porque famílias não são apenas sobre sangue. São sobre escolha, sobre aparecer, sobre decidir ficar, mesmo quando é difícil. Meses se passaram. A vida encontrou um ritmo.
Débora continuava trabalhando como manicure, mas agora com menos pressão. Tiago ajudava nas despesas, o que significava que ela não precisava fazer bolos até altas horas da noite para fechar as contas. Luca crescia rápido, aprendeu a andar, a falar. Sua primeira palavra foi mamãe. A segunda foi tio, referindo-se a Tiago. E Débora finalmente se permitiu ser feliz. Um dia, Dona Neuza apareceu com uma caixa velha. "O que é isso?" Débora perguntou. "Fotos, do Geraldo quando era jovem, do Tiago bebê. Eu achei que você ia querer ver, já que você não teve essa parte da história." Débora abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia centenas de fotos. Seu Geraldo jovem, forte, sorrindo. Tiago bebê, gorducho, de fraldas. Dona Neuza nova, bonita, cheia de vida. E no fundo da caixa, uma foto que fez o coração de Débora parar. Era seu Geraldo, com uma mulher, jovens, abraçados, sorrindo. A mulher era sua mãe. "Isso", Débora segurou, "isso é minha mãe." Dona Neuza olhou. "É ela? A Márcia?" "É." Elas ficaram olhando a foto em silêncio. Dois jovens apaixonados, sem saber que suas vidas iam se separar, sem saber que teriam uma filha que eles nunca criariam juntos. Débora assentiu. "Ela era bonita", Dona Neuza disse, generosa. "Era", Débora concordou, "mas não era feliz. Nunca foi." "Você falou com ela, desde que descobriu sobre o Geraldo?" Débora balançou a cabeça. "Não, e não vou. Ela fez a escolha dela há muito tempo, e eu fiz a minha." "Não sente falta?" Débora pensou honestamente. "Não. Como você sente falta de algo que nunca teve? Ela nunca foi mãe para mim, então não tenho que sentir falta." Dona Neuza assentiu, entendendo. "Mas você tem a gente agora." "Tenho", Débora sorriu. "E é mais do que eu nunca sonhei ter." Aquela noite, depois que todos foram embora, Débora ficou olhando a foto. Seu pai e sua mãe, jovens e apaixonados. E ela, o resultado daquele amor que não durou. Mas ela não sentia amargura. Não mais. Porque a vida tinha lhe dado algo melhor que um passado perfeito. Tinha lhe dado um futuro cheio de possibilidades. E uma família, remendada, improvisada, mas verdadeira, que tinha escolhido ficar. E às vezes, quando você menos espera, a vida te dá exatamente o que você precisa. Não da forma que você imaginou, mas da forma que era para ser. 1 ano e meio depois daquele dia em que Débora encontrou Dona Neuza e seu Geraldo chorando na frente do portão, a vida parecia irreconhecível. Débora tinha crescido profissionalmente. O salão onde trabalhava a promoveu para gerente. Não era muito, mas era estabilidade, era reconhecimento. Era prova de que ela tinha valor. Tiago tinha se recuperado completamente do relacionamento com Vanessa. Estava namorando de novo, uma mulher gentil, professora, que tratava todo mundo com respeito. E, o mais importante, que amava a família dele. Seu Geraldo e Dona Neuza tinham renovado os votos de casamento numa cerimônia simples. 50 anos juntos, com todos os altos e baixos, mas juntos. E Luca tinha 2 anos agora, um menininho esperto, falante, cheio de energia, o centro da atenção de todos. Numa tarde de sábado, a família inteira estava reunida no apartamento. Era aniversário de Dona Neuza e eles haviam feito um almoço especial. Enquanto os adultos conversavam na sala, Luca brincava no chão com blocos de montar. Seu Geraldo estava sentado ao lado dele, ajudando a construir torres que Luca adorava derrubar. "Vovô, faz de novo!" Luca pedia, rindo. E seu Geraldo fazia, com uma paciência infinita, o rosto iluminado de amor. Débora observava tudo da cozinha, e seu coração estava tão cheio que parecia que ia transbordar. "O que você está pensando?" Tiago apareceu ao lado dela. "Que há 2 anos eu não tinha ninguém, e hoje," ela gesticulou para a sala cheia de gente, "hoje eu tenho tudo isso." "A gente tem sorte de ter você," Tiago disse. "É o contrário, eu que tenho sorte de ter vocês." Tiago sorriu. "Então, vamos dizer que foi sorte de todo mundo. Sorte que você estava lá, naquele dia. Sorte que você decidiu parar. Sorte que você decidiu ajudar."
Não foi sorte, Débora corrigiu. Foi escolha. Eu escolhi parar. E vocês escolheram me aceitar. E é por isso que funciona. Ela estava certa, porque famílias são construídas de escolhas. Pequenas decisões, dia após dia, de aparecer, de se importar, de ficar. Depois do almoço, Dona Neuza pediu a palavra. Eu queria agradecer todo mundo por estar aqui, por fazer esse dia especial. Mas principalmente, ela olhou para Débora, eu queria agradecer você. Por quê? Porque você salvou nossa família. Se não fosse você, eu teria perdido meu filho. O Geraldo teria perdido o filho. E a gente nunca teria te conhecido. Nunca teria conhecido o Luca. Então, obrigada por existir, por ser quem você é, por ter um coração grande o suficiente para caber a gente toda. Débora não conseguiu segurar as lágrimas. Vocês também me salvaram, mais do que vocês imaginam. Seu Geraldo se aproximou e a abraçou. A gente tem muito tempo perdido para compensar, mas a gente vai compensar. Dia após dia, a gente vai estar aqui. Eu sei, Débora sussurrou. Eu sei. Naquela noite, depois que todos foram embora e Luca finalmente dormiu, Débora saiu para a varanda. O ar estava fresco, o céu cheio de estrelas. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido, em como sua vida tinha mudado completamente por causa de uma decisão, a decisão de parar e ajudar 2 idosos que estavam sofrendo. E pensou em como, às vezes, a vida te leva por caminhos que você nunca imaginou. Como, às vezes, as piores situações levam aos melhores resultados. Ela tinha perdido tanto, uma mãe que nunca a quis, um pai que não sabia que ela existia, anos de solidão, de luta, de se sentir invisível. Mas tinha ganhado tudo de volta, e mais. Tinha ganhado um pai que a escolhia todo dia, uma madrasta que a acolheu mesmo quando não precisava, um irmão que se tornou seu melhor amigo. E, mais importante, tinha ganhado a si mesma. Tinha descoberto que ela era forte, que ela importava, que ela merecia amor. Não consegue dormir? Tiago apareceu na varanda, 2 xícaras de chá nas mãos. Só pensando, Débora disse, aceitando o chá. Em quê? Em como a vida é estranha. Como um momento pode mudar tudo. Aquele dia, Tiago disse, na frente do portão. Se você não tivesse parado... Mas eu parei, e você abriu a porta. E a gente tá aqui agora. Eles ficaram em silêncio, tomando chá, olhando para a cidade iluminada. Débora? Sim? Obrigado. Por ter me salvado. Por ter salvado nossa família. Obrigado você, ela respondeu. Por ter me dado uma família. E ali, naquela varanda pequena, 2 irmãos que não cresceram juntos, mas que agora eram inseparáveis, encontraram paz. 3 anos depois, Débora estava de volta naquela mesma rua, a rua onde tudo começou. Ela não tinha voltado ali desde aquele dia, mas hoje era diferente. Hoje ela tinha um motivo. Parou na frente da casa, a casa de Tiago, onde tudo tinha começado. O portão estava aberto agora, sempre aberto. Luca, agora com 5 anos, corria na frente dela. Mamãe, vamos! Vovô tá esperando! Dentro da casa, a família inteira estava reunida, porque hoje era especial. Hoje era o aniversário de seu Geraldo, 80 anos. E ele estava radiante, cercado pelos filhos, Tiago e Débora, pela esposa, Dona Neuza, pelos netos, Luca e a filha recém-nascida de Tiago. Eu nunca pensei que ia chegar aos 80, seu Geraldo disse emocionado, e muito menos que ia chegar tão feliz, cercado de tanta gente que eu amo. A gente te ama também, pai, Tiago disse. Te amo, pai, Débora ecoou. E pela primeira vez na vida, ela disse aquela palavra, pai, sem dor, apenas com amor. Enquanto todos cantavam parabéns, Débora olhou ao redor, para aquelas pessoas que tinham se tornado sua família, para aquela casa que tinha sido palco de tanta dor, mas que agora era palco de alegria. E ela pensou, valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada momento difícil, valeu a pena porque me trouxe aqui. Porque às vezes a vida te quebra, te destrói, te deixa no chão. Mas se você escolher levantar, se você escolher continuar,
Se você escolher abrir seu coração mesmo quando ele está machucado, a vida te recompensa, com coisas que você nem sabia que precisava, com pessoas que você nem sabia que procurava, com um amor que você nem sabia que existia. E Débora tinha encontrado tudo isso, não porque procurou, mas porque parou, porque decidiu ajudar, porque escolheu o amor em vez do medo. E agora, olhando para sua família linda, imperfeita, remendada, mas verdadeira, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar, sabia que pertencia. E sabia que, finalmente, depois de uma vida inteira, ela estava em casa. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa saber que nunca é tarde para começar de novo, que família é sobre escolha e que pequenos gestos de bondade podem mudar vidas inteiras. Conta pra mim nos comentários, qual foi a parte dessa história que mais te emocionou? Tô ansioso para ler cada mensagem. E lembra, sempre que você puder, pare, olhe ao redor e estenda a mão para quem precisa. Porque você nunca sabe, aquele pequeno gesto pode mudar não apenas a vida da outra pessoa, mas a sua também. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.